Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Certamente uma das coisas mais difíceis na nossa vida é quando nós temos que fechar ciclos. Porque fechamento de ciclos diz respeito a algo que nós fizemos, digamos assim, durante um longo período na nossa vida. Quem sabe durante anos e anos e anos nós fiquemos fazendo aquela mesma ação e de repente Deus fala para você: fecha esse ciclo, né? Muda. E esses ciclos podem ser qualquer coisa, né? Na nossa caminhada cristã pode ser de repente uma mudança de ministério, quem sabe pode ser uma mudança de emprego, pode ser, enfim, várias coisas. E no meu caso, né, Deus deu o título desse vídeo para mim, né? É hora de você encerrar esse ciclo. Porque Deus estava falando comigo a respeito de algo na minha própria vida, e até eu vou contar a minha experiência aqui, porque quem sabe vai servir também para você. Desde os meus 12 anos de idade, hoje eu tenho 21, eu fui músico na igreja. Sou, né, na verdade, músico na igreja, tocando saxofone. Eu cresci na igreja fazendo isso. Desde os meus 12 anos de idade eu faço isso, sabe? E como um dos músicos mais assíduos ainda da minha orquestra. Indo pra igreja domingo, terça, ensaios na quarta-feira. Depois de uns 2, 3 anos pra cá também comecei a participar de coral na igreja, sabe? Então, tocava na igreja terça-feira, tocava no ensaio na quarta-feira, sexta-feira eu tava no ensaio do coral, sábado tô na igreja também, domingo tô tocando no culto também. E a minha vida, sabe, eu amo ser músico, eu amo tocar sax na igreja, saxofone. E só que Deus começou a me chamar para esse ministério, no caso de falar da palavra de Deus. Só que como eu tô gravando vídeos aqui na internet, né, eu não prego em igreja nem nada, tava muito tranquilo. Eu falei, cara, eu vou continuar tocando na igreja, no instrumento, a mesma coisa. Só que Deus tem falado pra mim já, é hora de encerrar esse ciclo, sabe? Eu vou te usar, mas não é mais como músico. E pra você que tá assistindo, pode parecer algo simples, mas pra mim não é. Porque é algo que eu amo fazer. Eu amo com todas as minhas forças ir pra igreja, tocar o meu instrumento, sabe? E louvar a Deus através do meu sopro, sabe? Tocando aquelas notas musicais. E a minha vida foi isso. Durante 8 anos, pelo menos, da minha vida, né? 8, 9 anos da minha vida foi... A minha vida foi isso. Foi ir pra igreja, foi tocar meu instrumento, sabe? E de repente Deus falar pra você: é hora de encerrar esse ciclo. É algo muito dolorido, algo que dói na minha alma, sabe? Mas sempre trazendo algo a respeito da Bíblia para nós. A Bíblia nos conta que Davi, quando Samuel vai até a casa do seu pai, Jessé, ele nem estava dentro da casa, ele estava pastoreando as ovelhas. E Samuel foi na casa de Jessé para ungir um novo rei. E chegando ali, quando ele vê já o primeiro filho de Jessé, ele já pensa: esse é o futuro rei. Deus fala no coração de Samuel: você olha o exterior, eu olho o interior, não é esse o futuro rei. Passam-se os 7 filhos de Jessé, nenhum deles é escolhido. Se eu não me engano, são 7 filhos, né? Se eu não me engano. E aí Samuel pergunta para Jessé: se acabaram os moços? E Jessé fala: não, tem um último, o mais novo, tá pastoreando as ovelhas. E Samuel fala: então manda chamar ele, que enquanto ele não vier aqui, nós não vamos nos assentar para comer. E quando Davi chega, que Samuel vê Davi, Deus testifica no coração dele: é Davi o futuro rei. E Samuel pega e unge Davi como o futuro rei de Israel. E a Bíblia nos conta depois que a partir de que Davi foi ungido como rei, né, a presença que havia na unção, né, porque a unção era basicamente a presença de Deus, por isso que vinha e ungia, né, aquela pessoa como rei, porque aquilo ali simbolizava, aquele azeite simbolizava a presença de Deus. Então quando Davi foi ungido rei, consequentemente a unção saiu de Saul, né, que era o atual rei. E aí ele começou a ser atormentado por espíritos imundos, e aí, sabe, os seus serviçais
falam para ele a respeito de chamar alguém que tocasse bem a harpa, para que viesse e tocasse a harpa e aquele espírito imundo saísse de Saul. E aí comentam a respeito de quem? Justamente de Davi, que já havia sido ungido rei, logicamente ninguém sabia. Mas por quê que comentaram sobre Davi? Porque ele haviam ótimas recomendações a respeito de quem ele era, sabe? Um menino valente, de gentil presença, formoso, a Bíblia diz que ele era formoso, e excelente músico. Só que, o que eu quero dizer? Davi, digamos assim, no início, o que condicionou ele a estar perto do rei Saul, sabe? E a entrar nesse contexto de ser preparado para ser futuro rei de Israel, mesmo que Saul não sabia, mas estava preparando de certa forma Davi para ser rei. O que condicionou ele a isso, o que levou ele até lá, até a casa do rei, era porque ele era um excelente músico, sabe? E havia outras qualidades nele, mas principalmente a música, porque era o que Saul precisava para sair o espírito imundo dele. Porém, Davi não ficou para sempre como músico, mas isso foi apenas algo que Deus utilizou para colocá-lo, sabe? Aonde Deus queria, que era próximo do rei. Enfim, depois ele foi para o exército, enfim, depois ele sofreu perseguição do próprio Saul, mas enfim. Mas o que introduziu ele nessa nova etapa da vida dele foi a música. Mas não foi isso o estágio final de Deus para ele. E talvez em certo momento ele teve que parar, né? Talvez em certo momento ele foi chamado para o exército e agora ele tem que... Ele não ia deixar de saber tocar harpa, mas o chamado de Deus para ele já era outro. E até Deus trazia muito isso na minha mente, né? Você tocou sax durante anos e anos, você foi músico durante anos e anos, mas agora é a hora de fechar esse ciclo. Porque eu tenho algo diferente para você agora, sabe? Isso foi algo que te colocou próximo daquilo que eu tenho para você. Mas a partir de agora, é hora de encerrar esse ciclo e seguir um outro caminho, sabe? Deus tem me levado muito para essa área de falar da palavra dele, de estudar a palavra dele, né? Comecei esse canal aqui no YouTube, eu já estou há mais de 20 dias seguidos, né? Postando um vídeo aqui todos os dias para vocês, né? Falando da palavra de Deus. Deus tem despertado esse ministério no meu coração, sabe? Não sei como ele vai me usar, não sei se um dia eu vou ter que pregar em igrejas também, eu não sei de que forma que Deus vai fazer. Mas Deus falava para mim, é hora de encerrar esse ciclo com relação a ser músico na igreja. Sabe, isso é algo muito dolorido, isso é algo muito difícil. Quem sabe você também está passando por isso. Não exatamente no meu caso, né? Uma mudança ali de ministerial, digamos assim, sabe? De deixar de tocar sax para ir para a área de pregação. Não deixar de ser músico para ir para a área de pregação, né? Ou que seja, de exercer a música. Porque deixar de ser músico você nunca vai deixar de ser. Mas quem sabe é em outras áreas da sua vida, sabe? Uma mudança, enfim, um encerramento de ciclo, sei lá, de relacionamento, ou de trabalho, ou que seja de cidade, sabe? Deus já não quer mais que você esteja aí. Talvez para você está sendo muito dolorido você ouvir isso de Deus, sabe? Igual eu ouvi Deus falando para mim. Sabe? Eu perguntava para Deus, Deus, vou voltar a tocar sax? Deus falava para mim, não vai voltar. Não vai voltar porque não é mais isso que eu tenho para você. Eu tenho algo novo para você a partir de agora. E Deus tem algo novo para você. Sabe? Por mais que muitas vezes a gente não queira esse algo novo. Assim como eu não queria esse algo novo. Eu queria continuar sendo músico na igreja. Eu queria continuar fazendo aquilo que eu amo fazer na igreja. Mas Deus tem algo novo para você. Assim como tem algo novo para mim. E esse início é dolorido, esse início é difícil. Porque Davi foi ungido rei, mas não mudou nada para ele. Ele continuou pastoreando ovelhas. Depois foi chamado para ser músico, para o espírito imundo sair de Saul. Só que depois veio todo aquele período de perseguição, de extrema dificuldade, sabe? Foi extremamente difícil para Davi toda aquela situação. Muitas vezes nós somos assim também. Nessa transição, ainda existe esse período de muita perseguição, de muita dificuldade, de muita dor. Onde você pensa, não, eu gostava mais quando eu era músico. Gostava mais quando eu estava pastoreando ovelhas. Sair de pastorear ovelhas para vir ser perseguido, sabe, pelo rei, igual Davi foi. Mas esse é o processo. Deus tem algo novo para você, assim como tem para mim. E confie em Deus, porque Ele é perfeito e entenda, sabe, que Ele tem o melhor para você. Fico com essa palavra e que Deus te abençoe.